Fala pessoal, e aí, tudo certo com vocês? Bom, vamos lá, vamos falar, né? Precisamos ser justos, né? Precisamos ser justos, precisamos ser corretos muitas vezes. Na hora de criticar, a gente precisa criticar quando precisa mesmo de fato. E quando precisa elogiar, a gente vem aqui e elogia também. A atuação da seleção brasileira diante do Uruguai ontem, né? Na Arena Amazonas, foi uma atuação assim que fazia tempo que eu não via que a seleção apresentava, principalmente pelos últimos jogos das eliminatórias da Copa. A seleção não tinha, né, uma apresentação como tivemos ontem diante da equipe do Uruguai. Claro, pegou uma equipe muito indefesa, sim, pegou uma equipe que até o próprio futebol uruguaio está falando, né, e a imprensa uruguaia está falando que o futebol da Celeste está sumindo, né, uma seleção antiga, de alguns jogadores que já fazem muito tempo que já aparecem na equipe e também, né, um técnico que já está há muito tempo também. Eu digo que a seleção brasileira fez uma das melhores atuações, então, nos últimos tempos. Com Rafinha sendo destaque, Neymar também tendo uma oportunidade muito grande, né? E ser mais uma vez o protagonista da seleção brasileira, como o foi. Mas gostei da individualidade de alguns. O Rafinha, como eu citei, também o próprio Fred, né? Que deu um passe primordial para o primeiro gol da equipe da seleção brasileira do Neymar. E também uma atuação muito boa do Lucas Paquetá. Gostei bastante, né, da atuação. Quem deixou a desejar, ainda eu acredito que é o Gabriel Jesus, né? Eu acho que pode evoluir um pouco mais. E gostei muito da ofensividade da seleção brasileira e principalmente da ousadia do técnico Tite em apostar, né, e dar mais velocidade para a equipe. Eu acho que estava faltando isso. Apesar do Fabinho ser aquele o jogador que mais estava ali para conter, né, fazendo a função do Casemiro de fato, mas gostei muito do Fred, né, saindo bastante, se envolvendo bastante no jogo, e os lados do campo com o Lucas Paquetá e o próprio Rafinha deram uma mobilidade muito grande para o Neymar trabalhar, né, então eu acho que a ousadia que o técnico Tite colocou em prática deu certo. Além de tudo, uma vitória muito importante da seleção brasileira diante de um Uruguai que, volto a frisar, um Uruguai frágil ainda, né? E não sei se vai se classificar para a Copa do Mundo, né? Apesar de ser uma seleção muito qualificada, né? Tanto que é campeã mundial, campeã olímpica, né? Então é uma seleção que tem um respeito muito grande dentro da Sul-Americana e também do futebol mundial. Mas ainda não sei se de fato, né, a equipe uruguaia vai se classificar. Mas aqui eu quero fazer jus ao que eu disse, né? E ser franco e ser correto nas atitudes. Critiquei quando precisei criticar a seleção brasileira, mas também sei elogiar quando precisa elogiar. Gostei muito da atuação da seleção brasileira, como falo e friso mais uma vez, a individualidade de alguns eu acho que se prevaleceu, né? Então, como eu falei, Rafinha, Lucas Paquetá e o próprio Fred, eu acho que foram os melhores, juntamente com o Neymar, claro, né? Um sistema defensivo muito bom também da seleção brasileira, mas eu acredito que esses jogadores aí se destacaram muito bem. E a seleção está praticamente classificada, né? O quarto lugar nas últimas, né, ficou com 27 pontos, 28 e 30, eu acho que passou da casa dos 30 depois, né, lá na Copa de 2002. Então eu acho que a seleção brasileira tem tudo sim, né, para já se classificar nas próximas rodadas aí para a Copa do Mundo de 2022. O processo é muito longo ainda, né? E eu acho que vai caber aí alguns outros jogadores a serem testados. Tem todo o pessoal das Olimpíadas ainda pedindo passagem. Eu acho que o Tite vai dar a oportunidade para testar esses jogadores também e ver se leva alguém para a Copa do Mundo. Gostei muito da seleção brasileira, faço jus aqui, né, ao que eu disse no início, tá bom? Te inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante, ative as notificações, vem com a gente. Seleção brasileira, 4-1 para cima da equipe do Uruguai, Rafinha fez 2. Um abraço, até mais!